Vamos começar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor, Deus amado, te louvamos por mais esse dia, Senhor, por estarmos aqui para estudar a Tua Palavra, por podermos estar aqui com os nossos irmãos, Senhor, abertamente, estudando quem Tu és, Senhor, como devemos nos achegar a Ti, Senhor, como Te adorar verdadeiramente, Senhor, como realmente ter um relacionamento, Senhor, sério contigo, Senhor, que louva e engrandece o Teu nome, Senhor, e por isso pedimos que nos ilumine agora com o Teu Santo Espírito, para que possamos compreender, Senhor, todos os Teus ensinos, as maravilhas da Tua lei, Senhor, que possamos enxergá-las claramente, Senhor, enxergar quem nós somos e transformar a nossa vida, Senhor, de forma que tudo que fizermos, pensarmos, Senhor, agirmos, possa ser para a Tua glória. Em nome de Jesus que oramos, amém. Muito bem, então, para quem estava aqui, o que a gente viu na última aula? Teologia própria, né? O que é teologia própria mesmo? A gente está estudando o ser de Deus, né? Especificamente, propriamente dito. E a gente viu sobre os decretos, né? Então, o que é o decreto de Deus ou os decretos de Deus? Ou como eles são, quais são as propriedades que ele tem, que a gente viu? Deus decretou o quê? Todas as coisas? Até a menor de todas? Alguma coisa foge dos decretos divinos? Não, a gente viu as consequências disso, né? Então a gente viu todas as características dos decretos divinos, como eles são eternos, foram decretados antes da fundação do mundo, antes que qualquer coisa fosse criada, como é livre, ele decretou livremente, nada influenciou Deus, ele decretou tudo com base na sua própria vontade, no conselho da sua vontade, com sabedoria, livre e inalteravelmente, tudo o que acontece, tudo o que acontece, porque se ele não decretou, ele não é Deus, e a gente pode jogar fora uma boa parte da Bíblia. E hoje a gente vai ver então sobre o conhecimento de Deus, que é, de certa maneira, conectado aos seus decretos. Por que Deus conhece todas as coisas? Se Ele decretou todas as coisas, obviamente, Ele necessariamente precisa conhecer todas as coisas, passado e futuro. Então hoje a gente vai começar a ver sobre um dos atributos que são bem conhecidos de Deus. Quando a gente fala dos omni de Deus, quais são os omni, os atributos que a gente fala omni de Deus? Onipresença, onisciência e onipotência. São esses três. Eu lembro que em uma gincana, na minha adolescência, caiu essa pergunta para mim naquelas gincanas, e eu falei esses três, e falaram que não, tinha mais um, que era onivitência. E tiveram que chamar um missionário para tirar essa questão, essa dúvida, que eu falei, não, são só três, para com isso, o que é onividência? Onividência seria algo diferente de onisciência? E a gente vai ver hoje, então, especificamente, o que é onisciência, porque Deus tem todo o conhecimento e quais são as implicações disso em nossa vida, seja em oração, seja em vida diante de Deus. Então, para começar, Deus sabe o quê? Tudo, absolutamente tudo, certo? Tudo que é possível, tudo que existe de fato, na realidade, todos os eventos e todas as criaturas do passado, do presente e do futuro, certo? Então Deus sabe todas as coisas. Ele está perfeitamente familiarizado com cada detalhe da vida de cada ser no céu, na terra e no inferno. Vamos abrir lá em Daniel, capítulo 2, 22, que é um conceito muitas vezes que a gente tem errado sobre o inferno, que a gente pensa que o inferno é o quê? O inferno seria a ausência de Deus? Eu posso falar dessa forma? Porque se fosse a ausência de Deus, quem está no inferno está super feliz. Porque quem está no inferno odeia Deus. E se Deus não está lá, eles estariam felizes da vida, mas não é isso. Deus vai manifestar a sua ira no inferno. Então, Daniel 2, 22, quem achou pode ler, por favor? Então, Daniel está aqui orando, falando, quando foi revelado, o que ele sabia do sonho, ele bendiz a Deus de eternidade e eternidade, é Ele que estabelece reis e tudo mais, e ele sabe todas as coisas, ele conhece tudo, ele revela não somente sonhos misteriosos, que Daniel nem sequer tinha ouvido que sonho era. Deus revela todas as coisas porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe até o que está em trevas, nada para Ele, a gente vai chegar em Salmo 139, que é o mais conhecido agorinha, mas nada para Ele está escondido, nada está oculto de Deus. Ele sabe e vê todas as coisas. Então, onividência, por que eu fui contra? Porque onisciência é exatamente isso, Ele tem todo conhecimento porque Ele vê também todas as coisas.
Não tem nada que escapa de Deus. Não verá aquele que fez o olho? Não escutará aquele que fez o ouvido? Deus, então, Ele tem todo esse conhecimento, enxerga em cada lugar. Para onde que eu vou esconder de Deus? Como poderei esconder de Deus? Então, Deus, Ele tem familiaridade com cada detalhe da sua vida e de todo mundo. Então, nada aqui está escapando do controle e do conhecimento de Deus. Certo? Então, nada escapa à sua atenção, nada pode ser contido dele, nada é esquecido por ele. Vamos abrir então no Salmo 139, que talvez é o primeiro salmo que você pensa quando fala sobre onisciência. Vamos pegar só a primeira parte dele. Eu vou começar lendo do primeiro mesmo, que é: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Depois fala para onde me assentarei, para onde fugirei e tudo mais. Então, o conhecimento de Deus é acima de todas as coisas, é maravilhoso, demasiadamente maravilhoso, porque Deus tem todo o conhecimento, toda a ciência, tudo o que se pode saber, Deus sabe. Hebreus 4:13 tem um contexto ainda, se não me engano, de julgamento. Vamos abrir lá também, Hebreus capítulo 4, versículo 13, está escrito: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, o primeiro conceito é que você vai ter que prestar conta. Para quem você vai prestar conta? Para aquele que tem a capacidade de executar a justiça. O que é necessário para que a justiça seja feita? Primeiro tem que ter todo o poder, que a gente sabe que Deus tem todo o poder. Mas para que ele realmente possa executar o juízo de forma justa, ele precisa conhecer todos os fatos. E tudo está manifesto diante de Deus. Todo o seu ser, tudo que você é, tudo que você pensa, tudo que você realmente tem no seu interior, está patente aos olhos de Deus. Nada escapa do seu conhecimento e nada é esquecido por ele. Certo? Então ele tem realmente a capacidade de executar a justiça, que é um consolo e uma confiança para a gente, né? Então tudo está aberto diante de Deus, desenrolado, diferente de nós que não temos sequer a capacidade de lembrar coisas triviais. Deus não se esquece de nada. Tudo bem? Então, meio que básico sobre a onisciência, né? Todo conhecimento tem que ser isso. Então a apreensão da sua onisciência, ela deve fazer o quê? Nos curvar em adoração diante de Deus, certo? No entanto, a gente não medita muito nessa perfeição divina. E a questão é, por que será? Quando a gente pensa na onisciência, em todo o nosso ser estar aberto diante de Deus e patente diante dele, normalmente o que nos enche é adoração ou inquietação. Pensa agora, reflete mesmo. Onisciência de Deus, estamos totalmente abertos diante de Deus. Você fica inquieto, desesperado talvez, ou realmente você medita nessa perfeição divina e o adora por isso? Se não me engano, é o Jean-Paul Sartre, que ele fala sobre essa questão de Deus, do conhecimento de Deus, como ele seria um voyeur, uma coisa assim, que ele vê todas as coisas como seria algo perverso. Por quê? E o Sproul fala disso, porque esse ateu, ele nunca presenciou o olhar misericordioso de Deus, ele nunca sentiu o olhar misericordioso de Deus, somente a justiça, o olhar furioso de Deus, porque Deus está furioso com o pecado ou com o pecador? Deus odeia o pecado e o pecador que comete o pecado, certo? Salmos, lá tem vários salmos, aquele sermão do Jonathan Edwards também é bem famoso por isso, ele cita várias ilustrações qual que é o nome do sermão? Pecadores na mão de Deus irado, né? E Deus então está irado, e por isso
saber quem Deus é e essa perfeição divina muitas vezes traz inquietação. Por isso que os ateus, eles temem pelo som de qualquer folha por aí, porque eles sabem que Deus fará justiça. Não fará justiça o juiz de toda a terra, que Abraão disse? Ele fará, com certeza ele fará. Então a existência de um Deus traz um terror na vida dos ateus, porque eles sabem que um Deus, se realmente existe um Deus, esse Deus tem que ser o quê? Onipotente e onisciente. E ele estabeleceu um dia para juízo. Então muitas vezes nós não meditamos nessa perfeição divina porque nós estamos cheios de pecado, não conhecemos completamente, totalmente o conselho de Deus, e por isso nós tememos também, tememos esse relacionamento com Deus, e nos traz inquietação, certo? Então, embora Ele seja invisível para nós, né, Deus é Espírito, nós não somos para Ele, de forma alguma, certo? Então, nem a escuridão da noite, as cortinas mais próximas, nem a masmorra mais profunda podem esconder qualquer pecador dos olhos da onisciência, que é a continuação do Salmo 139 que a gente estava lendo. Para onde me ausentarei? Certo? É isso que Davi tinha consciência, né? Adão e Eva conseguiram se esconder de Deus? Quando Deus veio ao final da tarde conversar com eles, e eles se esconderam, Deus não sabia onde eles estavam? Conseguiram escapar? Caim, ninguém viu Caim matando Abel, a não ser Deus. E a terra clamava, né, pelo sangue de Abel. Deus viu, Deus sabe de todas as coisas. Davi, que também é um exemplo muito conhecido, uma pessoa a ser, né, admirada também pelo coração que ele tinha, ele também cometeu seus pecados extremamente sérios, tentou escondê-los, seriamente, né, tentou distorcer todas as coisas, esconder, e matou o marido lá por fim. Não escapou de Deus, não escapou, não conseguiu esconder. Vamos abrir lá em Números 32, 23. Lá Deus fala assim: porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Aí essa é uma realidade que a gente tem que ter sempre em mente, né? Todo pecado que a gente cometer, ele vai nos encontrar. Por isso que precisamos, primeiramente, depois que pecar, fazer o quê? Confessar. Confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos perdoados. Porque a mentira não vai, de forma nenhuma, proteger a gente. Muito pelo contrário, especialmente aqueles que são filhos, a disciplina vai chegar e o nosso pecado será encontrado. Então ninguém pode escapar de Deus e nenhum pecado será escondido de Deus. Certo? Então os perversos, se possível, removeriam a onisciência de Deus. Vamos abrir lá em Oséias. Oséias 7, capítulo 2, Oséias capítulo 7, versículo 2. Lá fala: não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade? Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face. Então dizem no seu coração que Deus não vai lembrar da maldade. Mas diante de Deus está toda a perversidade que eles fizeram. Diante da face de Deus, todo o pecado está lá. Isaías, que na verdade é mais conhecido, mais fácil de abrir também. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 28, 15 ao 18. Quem achou pode ler, minha página colou, por favor. Isaías 28, 15 ao 18.
eu assentei em si uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Então, um texto bem claro, né, daqueles que tentam se escapar com a mentira, né? Algo que a gente tenta ensinar bastante aos nossos filhos pequenos, não é? Quando eles fazem algo errado, muitas vezes eles escapam da disciplina imediata dos pais com mentiras. E algo que a gente tenta inculcar é que o pecado vai encontrá-los, que a mentira não vai escapar, que Deus, que é o Pai Celestial, viu e disciplinará. Então, por mais que a disciplina imediata do pai terreno escape, ele não vai escapar. O refúgio da mentira não vai refugiar ele de forma nenhuma. Então, vai chegar. A justiça vai chegar. Deus não vai permitir que essa impiedade persista para todo sempre. Ele já estabeleceu o dia do juízo, e qualquer refúgio que as pessoas tenham serão insuficientes. Eles não escaparão de Deus de forma alguma. Certo? Então, Salmo 98, Salmo de Moisés, para encerrar essa parte, né? Salmo 98. A fala: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Então, diante de Deus está tudo, até os pecados que o mundo não viu, porque nós prestaremos conta até de toda a palavra frívola que sai da nossa boca, não é? E daqui não sai também. Antigamente as pessoas oravam pelos sonhos que elas tinham. Hoje em dia, quando a gente tem um sonho errado, muitas vezes a gente pensa que não temos culpa, não é? Já houve tempos em que as pessoas pediam perdão pelos sonhos que elas tinham, porque faz parte de quem ela é. Por que ela sonhou isso? Não tem culpa por isso? Eles pediam perdão, porque nós prestaremos conta de todas as coisas. Tudo que está oculto está, na verdade, patente aos olhos de Deus. Todos os nossos pensamentos, prestaremos contas. Então Deus sabe e conhece, diante dele está todas as coisas, nada escapará. Por isso que muitas vezes não meditamos na pessoa de Deus, porque tememos isso. Tudo bem até aí? Inquietos até aí? Para o cristão, então, a onisciência mostra o quê? Conforto. Não é isso que mostra para os perversos, porque nossos pecados foram o quê? Perdoados. Então Deus não é somente um Deus que conhece, que tem todo o poder e fará toda a justiça, Ele também executa o quê? Misericórdia. Então nós temos certeza que toda injustiça que foi feita diante de Deus, e também para nós, que somos filhos de Deus, serão punidas. Nada escapará da justiça de Deus. Por mais que o mundo se revolte contra nós, contra o povo de Deus, e faça toda sorte de impiedades, Deus vai ver cada uma delas. O clamor do povo subiu a Deus, e Ele libertou o povo, e puniu a nação ímpia. Ele fará isso de forma última, no dia final. Então, Deus nos conhece. Primeiramente, Ele sabe quem nós somos, a nossa estrutura. Salmo 103:14, Ele sabe que nós somos pó. Então Ele sabe quem nós somos. E que está em Hebreus, na verdade, que é um texto bem conhecido, que fala que Jesus é um sumo sacerdote, que Ele pode se compadecer. Por quê? Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós passamos. E Ele passou por coisas muito piores. Por isso, Ele é um sumo sacerdote sem igual. Ele sabe se compadecer de você. Você não pode falar: você não sabe o que eu estou passando, que a gente costuma falar isso bastante, né? Cristo sabe, e Ele se compadece, e executa a sua misericórdia para conosco. Então, tudo que nós sentimos, passamos, sofremos, Deus conhece, está vendo. Então, diante dEle, da face dEle, está a nossa situação, a nossa circunstância. Vocês conhecem a bênção sacerdotal? A gente está acostumado a ouvir aqui a bênção apostólica. Como que é a bênção sacerdotal, que está lá em Números 6, eu acho? Então, o que fala?
O rosto está olhando para nós. A gente pede nessa bênção que Deus não vire o seu rosto para nós, que Ele não nos desampare, que Ele não esconda de nós o seu rosto, porque o olhar dele para nós é cheio de misericórdia. Esse olhar onisciente de Deus para nós é recheado de graça. Então, diferente do ímpio, nós podemos meditar profundamente nessa perfeição divina, porque todo ser de Deus está incluso nessa meditação. Ele sabe tudo que nós somos, Ele sabe o que nós precisamos, e Ele é cheio de amor para conosco. Então, a onisciência de Deus traz conforto para a vida de todo cristão. Da mesma forma que traz terror para o ímpio, traz um carinho, um consolo, uma tranquilidade para nós, porque nós sabemos que não estamos sofrendo aquilo em vão, né? Conhecendo também os decretos divinos e a onisciência de Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para quê? Para o bem para aqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, né? Tudo bem? Em tempos de dúvida e crise, esse é o atributo pelo qual normalmente os cristãos apelam também. Salmo 139, Davi fala no final. Vamos abrir lá de novo. Os dois últimos versos, 23 e 24, fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Davi clamando para que Deus, que conhece todas as coisas, o guie, o oriente, o discipline também, se for necessário, para que ele seja guiado no caminho eterno. João ali é Pedro, né? Quando Jesus fala para Pedro: tu me amas, ele: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Então, em tempos de dúvida, de crise, nós temos que apelar para esse atributo divino. Deus sabe todas as coisas. Por que estou passando isso? Onde está Deus no meio do sofrimento? Bem presente, do seu lado, como Ele afirmou e prometeu. Estará contigo todos os seus dias. Então nada está fora do conhecimento de Deus. Ele sabe o que você está passando e está cuidando de você. Aí aqui o Pink fala o seguinte, Arthur W. Pink, né? Aqui está o encorajamento para a oração. Não há motivo para temer que as petições dos justos não sejam ouvidas, ou que seus suspiros e lágrimas escapem à atenção de Deus, pois Ele conhece os pensamentos e intenções do coração. Não há perigo de um santo em particular ser negligenciado em meio à multidão de suplicantes, que diariamente e a cada hora apresentam suas várias petições, pois uma mente infinita é tão capaz de prestar a mesma atenção a milhões como se apenas um indivíduo estivesse buscando a sua atenção. Tem uma música que umas vezes eu ouvi que fala que Deus está lá ocupado fazendo um monte de coisa, e quando você clama, de repente Ele para tudo e vai lá te acudir. Mas Deus não precisa parar tudo. Deus não para. Ele está sempre ativo, vendo, conhecendo e ouvindo todas as coisas. É isso que Ele está falando aqui. A sua oração, ela não está passando despercebida para Deus. Ele está ouvindo. Com mais atenção que você ouviria uma pessoa na sua maior concentração. Ele está ouvindo. Aí mais ainda, ele fala assim também: a falta de linguagem apropriada, a incapacidade de dar expressão a um anseio mais profundo da alma, não colocará em risco nossas orações, pois, aí Isaías 65, 24, aí será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então qual que é o problema normalmente quando a gente quer se comunicar? Falta muitas vezes a capacidade de se comunicar. Muitas vezes a gente não consegue exprimir tudo que a gente está sentindo e tudo que a gente precisa. A gente não consegue colocar em palavras o que realmente está no nosso coração. Muitas vezes a nossa dificuldade com o nosso cônjuge é exatamente essa, porque a gente não consegue deixar claro o que está no nosso coração. Mas Deus, quando você está falando com Ele, mesmo que você não consiga exprimir tudo o que você realmente precisa, sente e quer falar, Deus sabe. Ele entende você muito melhor do que você realmente se entende. Então, a onisciência de Deus é um atributo que para nós é maravilhoso. É extremamente maravilhoso, porque Deus está vendo o que a gente está passando, Deus conhece o nosso coração, Ele entende muito bem o que a gente quer falar.
Tá? Por isso que a gente fala que o Espírito Santo nos ajuda em oração. Deus é onisciente. Certo? Então não há o que temer. E é um encorajamento para a oração. Certo? Tudo que as pessoas falam que normalmente desencoraja os calvinistas, reformados, etc., na verdade encoraja. Né? Os decretos divinos, a onipotência, a onisciência de Deus, né? A predestinação, tudo isso encoraja realmente os cristãos a se aproximarem de Deus. Sabendo toda a graça que nós temos, recebemos de Deus. Tudo bem até aí? Então a inquietação passou, né? Eu espero. Agora chegou o consolo, né? A onisciência chegou agora como um consolo para a nossa vida. Então agora, um ponto também dessa questão do conhecimento de Deus é que Deus conhece o passado, né, o presente e, obviamente, o futuro. Então Salmo 147:5 fala que grande é o Senhor, nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Certo? O conhecimento de Deus é totalmente abrangente, tudo e qualquer coisa. Então o conhecimento de Deus das coisas futuras é tão completo e compreensível como o conhecimento das coisas passadas. Certo? Da mesma forma que ele não se esquece e sabe tudo o que aconteceu, ele também sabe tudo o que acontecerá de forma perfeita, absoluta, nos seus mínimos detalhes. Então o futuro depende inteiramente de Deus. Certo? Por isso que, obviamente, ele sabe todas as coisas aos seus mínimos detalhes. Se fosse de alguma forma possível que algo ocorresse sem a agência direta ou permissão de Deus, ou como quer que você queira colocar essa frase, sem o decreto divino, então esse algo seria independente dele. E ele imediatamente deixaria de ser o ser supremo. Certo? E Daniel 4:35 é Nabucodonosor falando. Vamos abrir lá. Seria a pessoa talvez mais poderosa da época, né? Então Daniel 4:35. E alguém abre também Provérbios 19:21, por favor. Quem achou Daniel 4:35 pode ler, por favor. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa ter a mão, nem dizer: que fazes? Então, que coisas que a gente tratou na última aula, né? Não há ninguém que possa deter a mão de Deus, ou sequer falar: que fazes? A criatura não pode questionar o seu Criador de forma nenhuma. E Provérbios 19:21 também, que é muito conhecido, fala o quê? Quem achou pode ler, por favor. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então nada está independente de Deus. O que permanece, como a gente já viu na aula passada também, é o conselho de Deus. Aquele que diz: eu falo e assim farei. O meu conselho permanecerá. Então Deus é quem determinou realmente todas as circunstâncias, não somente os fins, mas os meios, como a gente discutiu na última aula. Então nada está dependente de algo fora de Deus, certo? Então nenhum dos seus decretos é deixado contingente às criaturas ou às coisas secundárias. Então a gente fala que a causa primária de tudo é Deus. Se eu soltar isso aqui, por que isso aqui vai cair? A causa primária desse objeto cair não é porque eu soltei, ou porque a gravidade existe, é porque Deus existe. Porque Deus é. Ele é a causa primária dessas coisas. Então nada pode ou não acontecer por causa de uma criatura. É isso que significa a frase. Então não há evento futuro que seja apenas uma mera possibilidade, algo que pode ou não acontecer. Se Deus falou, é certo que acontecerá. E Apocalipse 1, livro que a gente fala sobre revelações, ele começa falando as coisas que foram reveladas que em breve vão acontecer. Certo? O que Deus falou acontecerá. Certo? Então, ele tem um conhecimento perfeito do futuro, porque o futuro depende de quem? Dele. Apenas dele. Certo? Sim.
Eu preciso pensar mais nisso, eu não sei. Não vem na cabeça, se alguém souber aí também me ajuda depois, né? Algo específico sobre causalidade, né? Algumas coisas assim. Então depois alguém ajuda aí, por favor. Se alguém souber de cara agora, de cabeça aí alguma que também pode falar. Muito bem, então, a gente tem alguma prova de que Deus sabe o futuro? Deus já falou alguma coisa que aconteceu? 1 ou 2? Ou 3, ou 4, ou 5? Então, se a gente pegar as profecias de Deus, todas elas, e ver as que já sucederam, ou as que sucederam errado, se alguém conseguir levantar uma profecia que sucedeu errado, levante a mão. Já tentaram. A Escritura, na verdade, é um dos livros mais examinados de toda a raça humana. Certo? E todas as profecias de Deus, esse conhecimento perfeito de Deus é exemplificado nisso, em cada profecia, a respeito do povo de Deus, a respeito de Cristo, nos seus mínimos detalhes. Salmo 22, Isaías 53, coloca a cruz lá em tantos detalhes que é impressionante. O nascimento, os acontecimentos. Deus fala sobre o nome da pessoa que há mais de 100 anos viria a nascer, conquistaria a Babilônia e libertaria o povo. E falava, esse Ciro é o meu servo, antes mesmo que o seu avô nascesse. Então, como é que pode dar o nome de alguém que vai nascer há muito tempo depois, vai se tornará rei, conquistará outra nação e libertará o seu povo, a não ser que ele seja realmente Deus? Certo? Então, as profecias de Deus demonstram claramente o seu conhecimento perfeito de todas as coisas, porque as profecias de Deus são diferentes das profecias dos profetas atuais, não é? Se a gente pega os profetas atuais, muitas vezes eles acertam, como um relógio quebrado, está certo 2 vezes no dia, e muitas vezes eles acertam, e o pior é que eles acertam, sei lá, a cada 10 profecias acertam 2, se acertasse 6 era mais útil que jogar uma moeda, mas eles acertam pouco ainda. Então, Deus, que falou todas essas coisas, é Ele que deve nos guiar. Muitas vezes a gente busca esses profetas para guiar a nossa vida, que erram com muita frequência, e Deus, que nunca errou, a gente ignora. É Deus que tem todo o conhecimento, que realmente pode guiar a nossa vida pelo caminho eterno, como Davi pediu, ignoramos e buscamos profetas que não têm conhecimento algum, muito pouco, especialmente comparado com Deus é nada. Todos os homens diante de Deus são reputados em nada. Então Deus e as suas profecias demonstram claramente que Ele sabe todas as coisas, sabe quem você é, o que está no seu coração, os seus pensamentos, as suas necessidades, o que você precisa realmente e o que vai acontecer. Então o conhecimento de Deus não surge das coisas porque elas aconteceram ou porque elas vão acontecer e Ele viu o que ia acontecer, mas porque Ele ordenou. Caso contrário, seria impossível Ele ter feito todas essas profecias. O Jonathan Edwards, naquele livro do livre-arbítrio, ele fala um pouco sobre isso, sobre essas questões do futuro, por que pode acontecer, pensamentos contingentes, etc. E ele puxa um pouco nesse ponto também. Então, as coisas futuras só podem ser preditas porque Deus as ordenou. Ainda está tudo, de certa maneira, ligado à aula passada, aos decretos divinos também. Então Deus sabia e predisse a crucificação de seu filho centenas de anos antes de ele se tornar encarnado, porque ele determinou. Então vamos abrir nesse texto que a gente abriu também na aula passada, que é Atos 2:21, depois a gente volta nele, 2:23 quer dizer. Atos 2:23 fala que, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então Deus, Filho, na pessoa de Jesus Cristo, foi entregue aos homens e crucificados por quê? Pelo determinado desígnio e presciência de Deus. E não foram poucas as profecias a respeito deste evento, que aconteceram muito antes, e também não foram gerais e abrangentes e nada específicas, muito pelo contrário, falava da roupa, falava de tudo, da sede, de partir, de não partir, de osso, tudo nos seus menores detalhes foi predito por Deus, porque Ele assim ordenou, certo? Então Ele conhece todas as coisas porque Ele as ordenou. Tudo bem?
Voltando ao Pink, então, ele fala o seguinte: então, o conhecimento infinito de Deus deveria nos encher de santo temor. Nada que fazemos, dizemos ou mesmo pensamos escapa ao conhecimento daquele com quem temos que lidar. Provérbios 15:3, também é um texto muito conhecido, fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Que freio isso seria para nós se apenas meditássemos sobre isso com mais frequência? Em vez de agirmos de forma imprudente, nós deveríamos dizer como Agar disse: Tu és Deus que vê. Gênesis 16:13. A apreensão do conhecimento infinito de Deus deveria encher o cristão de adoração. Toda a minha vida estava aberta à sua vista desde o início. Ele previu cada queda minha, cada pecado meu, cada deslize meu. Ainda assim, fixou seu coração em mim. Como a compreensão disto deveria me fazer curvar em admiração e adoração diante dele. Então, o primeiro ponto ali é o quê? Algo que na Reforma foi falado bastante, sobre a vida de piedade, uma expressão conhecida que surgiu da Reforma, que era coram Deo, significa o quê mesmo? Diante da face de Deus, viver como se a gente estivesse diante de Deus. A essência da piedade é saber que nós estamos diante de Deus. Que freio não seria para a nossa vida saber que Deus está diante de nós? Tudo que nós somos, fazemos, pensamos, falamos, fazemos isso diante da presença de Deus. Mas se a gente meditasse nisso, não seríamos muito mais piedosos do que somos agora? Fazemos tantas coisas, pecados que nós sabemos que é errado, fazemos descaradamente. Estamos fazendo isso diante de Deus, certo? Então, seria um freio tremendo e também um consolo saber que Deus, conhecendo a gente, já fixou o seu coração em nós, sabendo o que a gente faria de errado, o que a gente fez de errado, o que a gente faz de errado. Deus já fixou o seu coração e o seu amor em nós. Quando a gente começa a namorar, o que a gente faz? A gente esconde quem a gente é, para que o nosso possível futuro cônjuge não saiba quem nós realmente somos, com medo dele não gozar, com medo da gente falar quem a gente realmente é e assustar aquela pessoa. Com Deus não tem isso. A gente pode se abrir completamente. Com os longos dos anos, no casamento, a gente vai se abrindo cada vez mais, o nosso cônjuge vai nos conhecendo cada vez mais, a gente se abre com menos temor, sabendo realmente o amor que tem um pelo outro, o compromisso que tem um pelo outro. Com Deus, a gente pode se abrir completamente, sem nenhum temor, porque Deus, Ele já demonstrou, provou o seu amor, fazendo o quê? Dando seu Filho para morrer na cruz por você. O compromisso que Ele tem com você, Deus é fiel. Diferente de homens, Ele não vai anular a aliança que Ele fez com você. Então você pode se abrir completamente a Deus, com Deus, em oração, expor todo o seu pior, clamar a Deus por ajuda nisso, porque Deus já fixou o seu coração em você, certo? Então, de novo, a onisciência vem como um consolo, certo? Estamos abertos diante de Deus, não há necessidade de esconder qualquer coisa, muito pelo contrário, é importante que você se abra completamente a Deus, em toda honestidade, em toda sinceridade, e pedindo a ajuda dEle em tudo que for necessário. Tudo bem? Para encerrar, a gente vai falar da presciência de Deus, porque voltando à questão da salvação, é que na época dele, na nossa época também, tem umas questões erradas em relação à presciência de Deus. Então, ele fala que há aqueles hoje, no tempo dele hoje também, que estão usando mal essa mesma verdade para desacreditar e negar a soberania absoluta de Deus na salvação dos pecadores. Assim como os da alta crítica estão repudiando a inspiração divina das Escrituras, que eles escolhem qual parte realmente Jesus falou, não falou e etc., ou então os evolucionistas rejeitam a obra de Deus, a criação, assim alguns pseudo-professores da Bíblia, pseudo-professores de escola bíblica dominical e etc., estão pervertendo sua presciência para deixar de lado sua eleição incondicional para a vida eterna. E como é que eles fazem isso? O erro que eles interpretam essa questão da presciência. Agora a gente vai chegar onde que essa palavra aparece no Novo Testamento. Eles falam que Deus viu de antemão quem iria responder ao Santo Espírito e quem iria crer, e predestinou essas pessoas.
certo? Então é uma forma de tirar um ponto de vista como se fosse uma mancha diante de Deus e falar que... Porque predestinação é uma palavra bíblica, certo? Aparece. Toda igreja tem que ter uma doutrina a respeito de predestinação. Embora quando a gente fala predestinação, todos se remetem à nossa doutrina de predestinação, mas todos têm que falar o que é predestinação. Porque Paulo falou, aqueles que Deus predestinou. Então, como é que eles escapam dessa mancha que eles acham que Deus tem, que precisam defender Deus disso, sobre a eleição ser algo injusto? Falando que ele viu quem iria crer, quem iria responder, e então predestinou essas pessoas. Certo? Então, a predestinação, a eleição, o fundamento seria a resposta das pessoas. Que é o problema dos arminianos. Quando a gente chega no arminiano, por que você foi salvo? Se você realmente pressionar a pessoa, por que você foi salvo? Porque eu escolhi a Deus. Por que você escolheu? Por que você foi salvo e seu vizinho não? Seu vizinho não reescolheu. Ouviu a mesma palavra, talvez, e não escolheu, e você escolheu. Você foi salvo por quê, então? Porque você escolheu. Por obra. Há obra maior do que aceitar a Cristo? Em contraste a rejeitar a Cristo? Então, a questão da predestinação é: somos salvos por obras, por nossas obras ou não? Calvino fala sobre essa questão do conhecimento, né? A gente precisa conhecer a Deus para conhecer o homem. Conhecer o homem tem essa questão, né, de precisar conhecer os dois. Aí volta a questão da profecia. A gente quer procurar o desconhecido, o que não foi revelado, e o que foi revelado a gente ignora. A gente não quer buscar conhecer e compreender realmente o que Deus falou, o que Deus é, quem Deus é, né? E, sim. Seria graça, né? A palavra literalmente seria graça, né? Que seria o favor imerecido, né? Se a gente exige, não é graça, né? A gente só pode exigir, né? Complementando o que muitos falam a respeito disso, né? Se a gente vai exigir alguma coisa, querer o que é nosso, por direito, receberemos o quê? Ira. Então, não podemos exigir graça de Deus. Sim? Que é o que o Pink acabou de falar ali. Essa interpretação é radicalmente errada, por quê? Por causa que ignoram a depravação radical, né, o total. Que o Murilo já falou aqui em antropologia bastante, né? Então, sobre a depravação do homem. Não há quem busque o bem, não há um justo, um sequer. Certo? A santidade, diante da santidade de Deus, né? Tanto que uma coisa que tem sobre o juízo final é que ninguém vai questionar. Porque diante da santidade completa, a glória de Deus revelada, ninguém vai falar, é injusto. Né? Porque vai conhecer realmente quem é Deus. Então, no Atos 13:48, que ele, né, remove a independência de Deus, falar que a predestinação seria isso, a presciência de Deus seria isso,
remove a independência de Deus, uma vez seus decretos dependeriam do que ele vê na criatura, não dependeriam dele exatamente. Atos 13:48 fala que os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então quem creu? Quem primeiro foi destinado, certo? Oi? Não dá para jogar fora esse texto. Não. Essa questão da presciência é um problema muito sério, mesmo que são muitas pessoas que creem nisso. Então, qual que seria a definição de presciência? Ou conhecer de antemão, que uma forma que a gente traduz aqui, que seria Romanos 8 lá, aquela corrente dourada lá, que conheceu de antemão, predestinou e etc. Então, qual seria a definição? E o uso que o Espírito Santo faz da expressão que define, que o Pink coloca. E acho que foi ano passado, o Murilo falou sobre as questões do que significa carne, alma e tudo mais na Escritura. Muitas vezes não é trivial saber o que significa. O que significa carne, mundo, imortalidade. Carne está ligada ao quê? O que é corpóreo ou não, ao que é pecaminoso e etc. Mundo, que é uma palavra muito conhecida. Em João ela aparece com 7 significados diferentes, né? A palavra mundo. Aí falando já em eleição, a gente tem um versículo mais distorcido de toda a Bíblia, talvez, que é João 3,16, que fala o quê? Que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. E a questão é, o que esse versículo fala a respeito da salvação? Todo aquele que crê não perece. Fala quem pode crer? Quem vai crer? Não. Ele fala que aquele que crê não vai morrer, tem a vida eterna. Mas como que é essa salvação, predestinação, não fala nada. Então é um versículo que não vai puxar nada para arminianismo, nem para qualquer outra vertente, só fala que tem que crer. Muito bem, então, passando para o significado de presciência, a gente tem que as Escrituras usam essa expressão presciência, ou conheceu de antemão, que está em Romanos 8:29, como que ela usa? Então, primeiro no Antigo Testamento, não tem essa palavra, ou similar. Teria a palavra conhecer, que é uma palavra interessantíssima, a forma que a Escritura usa. Que não é o que? Um eufemismo. A gente muitas vezes pensa como se fosse um eufemismo, porque fala que Adão conheceu Eva, então aconteceu o quê? Nasceu Caim e Abel. Então, conhecer está ligado, sem dúvida nenhuma, à intimidade, certo? No caso de um casal, ser humano, essa intimidade normalmente leva a um filho, certo? Então, não é questão de eufemismo, é uma forma que ele usa a palavra, porque a Bíblia, ela é bem explícita. Em não poucos lugares, ela é bem explícita. Ezequiel 16 ou 18, é bem explícito. Então, ela não está preocupada com o eufemismo, mas é o uso que ela faz da palavra. Então, no Antigo Testamento, essa ideia de conhecer, ligada a Deus, ela sempre denota afeição e favor. A gente está sem tempo, não vamos ler todos os versículos que tem aqui, mas ela fala de afeição. Ela fala, Êxodo 33, se não me engano, fala de Deus não permitir, não vai destruir o povo, porque ele conhece a Moisés. Ele sabe quem é Moisés, ele conhece, tem uma afeição, um amor por Moisés. Vos escolhi, vos conheci, etc., que está em Amós. Essa palavra sempre está ligada com afeição. Alguns contextos aqui são de rejeição, onde não há afeição. Mateus, Novo Testamento também tem, Mateus 7:23, que é muito conhecido. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Eu nunca tive relacionamento com vocês. Eu nunca tive amor, realmente afeto por vocês que praticam a iniquidade. Vocês vão para o inferno. Então, a palavra conhecer está ligada a essa afeição, a esse amor que Deus sente. Esse amor especial, não um amor que faz cair chuva sobre justos e injustos, que seria beneficência lá e benevolência, mas esse amor especial, é isso que a palavra conhecer está ligada, certo? Esse relacionamento especial que tem, que é por meio de Jesus Cristo. Já a palavra presciência, a gente tem, como o autor coloca, menos ambiguidade, que a gente vai chegar a um ponto talvez polêmico, do que conhecer. Dessa palavra ele fala que nunca é usada em relação a eventos ou ações, mas ela sempre está ligada a pessoas. Então a presciência de Deus está ligada à pessoa e não a eventos gerais. Ela aparece, se não me engano, em 5 versículos, e o primeiro talvez é o polêmico, que é o que a gente leu, Atos 2:23. Polêmico assim, aí a gente pode discutir um pouco, porque ela fala assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio de presciência de Deus, vós o matastes. E o Pink fala que essa palavra, que ela não está ligada ao evento, ao ato de si da crucificação, mas à pessoa de Cristo, ao Cristo que foi entregue.
ele foi entregue. Cristo, pela presciência de Deus, Cristo foi entregue. Então ele argumenta que essa palavra está ligada à pessoa de Cristo, não ao ato da crucificação ali que veio depois. Certo? Os outros, mesmo que a gente discuta se realmente é ou não ligado à pessoa, ao evento, os outros são mais claros e o argumento eu acho que ainda permanece válido. Eu ainda concordo com ele, né? Que a segunda ocorrência está em Romanos 8, 29 e 30, que fala, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E assim vai. Então está falando de pessoas. Pessoas, ele conheceu de antemão, a presciência de Deus estava ligada à pessoa que ele predestinou. Então o afeto, o amor que ele tinha à pessoa, fez com que ele predestinasse aquela pessoa. A terceira ocorrência também está em Romanos, agora no capítulo 11, que fala dos judeus. Então Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, fala sobre a restauração lá dos judeus e tudo mais. De novo ligado à pessoa. E a última ocorrência, então são 4, está em 1 Pedro 1, 2, fala que a carta é interessada aos eleitos, segundo o quê? A presciência de Deus. Aqueles que foram eleitos segundo o amor de Deus. Que é o que a gente viu em Efésios. Né? Por que ele elegeu alguns? Segundo o seu conselho, segundo o seu bel prazer, ele elegeu aqueles que ele quis salvar. Certo? Então, as 2 primeiras ocorrências ainda afirmam que presciência não é causativa. Certo? Foi o decreto, o conselho de Deus que fez com que aqueles eventos ocorressem. Então não foi porque ele viu que causou aquele evento. Ou seja, não é porque ele viu que você ia crer que ele te elegeu. A presciência nunca seria nesse ponto causativa, mas sim os decretos de Deus, que a gente já tratou isso bastante. Romanos 8, ela antecede o verso 29, o 28, a gente fala sobre o governo de Deus, sobre os decretos de Deus. Ele fala que todas as coisas cooperam. Está falando sobre a abrangência da providência divina. E com isso, então, vem o conhecimento. Então, o conhecimento não é a causa de nada, é o efeito. Certo? É o que a gente argumentou até agora, em toda essa aula. A presciência de Deus, ela não vai causar nada. Não vai ser a base, o fundamento da eleição. Ela é um efeito do decreto divino. Tudo bem? Vocês ficou confuso ou claro agora? Mas Deus tem o conhecimento de antemão porque Ele decretou o que aconteceria e não o contrário. Certo? O conhecimento é o efeito, o decreto é a causa. Então a causa e fundamento da eleição não está na criatura, mas em Deus, na sua vontade, no seu conselho, na sua soberania. Então Deus não previu quem seria conformado à imagem de Cristo, que é Romanos 8, 29 lá. Mas aqueles que Ele conheceu, que Ele amou, que Ele elegeu, esses serão conformados à imagem de Cristo. Tudo bem? Então não caiam nessa cilada da presciência de Deus ser a causa da eleição. Afinal, um deboche que a gente ouve muito, que cabe bem, que fala que se Deus fosse ver no futuro, no corredor do tempo, quem levantaria a mão e creria? Todos estão mortos. Um morto pode crer? Um morto pode falar, eu aceito? Um morto pode fazer alguma coisa? Não. Então se Deus olhasse o futuro para ver quem falaria, morto não falaria. Certo? Então não tem como a presciência ser o fundamento da eleição. Certo? Não é esse o significado da presciência de Deus. Então, por fim, o conhecimento não é razão para a eleição, pois nenhum pecador pode crer a não ser que Deus conceda primeiramente a fé. E a gente cai lá em Efésios capítulo 2. A gente não tem tempo para tratar tão em detalhes assim, mas provavelmente todos já viram com bastante vezes esses versos sendo tratados a esse respeito. Então, que fala que não fomos salvos por obras para que ninguém se glorie. Se a pessoa foi salva porque ela creu, é uma obra. Ela teria razão para se gloriar. Mas se a Bíblia fala claramente que não tem como ter razão para se gloriar, a causa, o fundamento, a base da eleição não está no homem de forma nenhuma. Não está em qualquer obra que ele faz. As obras vêm depois, como está lá em Efésios 2, 9. Então a eleição, que é Atos 18, 27, é pela graça, é um favor, como a gente falou, não merecido, que não pode ser exigido, não pode ser merecido, não tem nada que você faça que mereça a salvação, que possa merecer a salvação. É Romanos 11, 5, falando ainda sobre os judeus lá, fala que sobrevive o remanescente, segundo a eleição da graça de Deus, não da obra, do merecimento, da justiça da pessoa ter feito algo que deve. Então presciência não está
ligado à salvação. Não tem esse sentido de Deus ver quem escolheria e predestiná-los. Tá? Então, predestinação, a gente já tratou algumas vezes, não sei quanto que a gente vai tratar de novo, mas qualquer coisa, se você ainda tem dúvidas, procure a gente depois. Tudo bem? E nisso acabou a onisciência de Deus. Há tempo. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa ou questionar alguma coisa, preciso, Murilo. Não, esse é um comentário breve, né? A gente pensar como esse atributo, o incomunicável de Deus, né? A onisciência, que somente Deus pode saber de todas as coisas, como que ele se comunica com os demais atributos de Deus? Por exemplo, o amor, a misericórdia, a justiça. Quando a gente faz tudo isso de uma maneira conjunta, essa inter-relação dos outros atributos, a gente compreende por que ele é de fato justo. Porque ele conhece todas as coisas. Então, na nossa perspectiva humana, a gente estaria certo, brigando para dizer que é justo ou não é justo que a pessoa seja condenada ou não. Dentro dessa esfera de conhecimento de todas as coisas, de toda a realidade, de todos os detalhes, nós compreendemos que ele tem essa capacidade, essa soberania do Deus. Quando a gente olha também para a questão do amor, e entendemos que Deus ele conhece todas as coisas, e mesmo assim ele aplica o seu amor e se transforma nessa graça, nesse amor imerecido, da mesma maneira que a gente exalta Deus olhando para essa figura. Então, assim, e por fim, talvez esse exemplo, a questão da misericórdia. Deus conhecendo a cada um dos homens nos mínimos detalhes, ou seja, Deus conhece o pecado de cada um muito mais do que a própria pessoa, ainda assim ele aplica sua graça, seu amor, sua misericórdia, para que as pessoas sejam salvas e não transformadas. Então, olhando na perspectiva divina, que é essa perspectiva soberana, que mostra esses atributos incomunicáveis de Deus, né? Também não tem mais dúvidas acerca de quão gracioso é o amor de Deus. Romanos 8 fica mais claro, né? Quem nos separará do amor de Deus? Aproveitando, meu irmão, assim, Tinha um presidente muito experiente na época que eu estava no início da igreja, que esses questionamentos que a gente tinha de mas como age isso na vontade de Deus, essas questões que a gente levanta muitas vezes, e ele, justamente voltando lá para Deuteronômio 29, falando da aliança de Deus com o povo, né, de Moisés, ele sempre lia isso que trazia uma paz para entender que Deus é muito maior, nos caminhos dele muito maior. Ele dizia, até devo te ler aqui, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então é uma ideia de que há coisas do ser de Deus que nós nunca vamos conseguir alcançar, né? E a beleza é que ninguém sabe quem é esse eleito, né? Sem dizer isso, olha, a gente sabe que ele tem os eleitos, todos mereciam condenação e ele, pelo beneplácito da sua vontade, porque ele quis, né? E é isso que nos dá uma paz entendendo. Aquele improvável pode ser um eleito, e como os fariseus pareciam muito prováveis e não eram eleitos, né? Aí está a grandiosidade de Deus em toda a sua obra, né? E aqui está uma paz para a gente entender isso. Ele é muito maior e as coisas que nos revelou, assim, essas nós temos que estudar e nos deter. E algumas coisas a gente não vai conseguir alcançar, né? Como ele escolheu. nos ajuda a ter humildade, né? A base não é nós, não é o que a gente faz. O infinito não pode caber no finito, a gente nunca vai compreender Deus nesse sentido, né? Mas sabemos que Ele é, podemos conhecer muitas coisas a respeito dEle e ter um relacionamento profundo com Ele, certo? Muito bem, então Preciso, Murilo, ora pra gente, por favor, para encerrar.